Oi, gente, boa noite. Estamos aqui na sede do Podemos Mulher Municipal e nós vamos abrir o nosso primeiro podcast. Tem muita coisa boa para você que está nos assistindo agora, você que está ao vivo, você que está no Uber, você que está no seu trabalho, aonde você estiver. Você vai ficar ligadinho aí. Está comigo hoje a Liliane, também aqui comigo, e está conosco a nossa presidente, a Marta Mardoc. Boa noite, meninas. Boa Boa noite. noite. Vamos saudar o nosso público que está nos assistindo. Isso, com certeza. Gente, é um prazer estar com vocês. A gente quer a companhia de vocês. Fica aqui com a gente, que tem muita coisa boa para a gente dividir. E olha, estreia do nosso podcast, coisa boa, né? E só mulher especial, bonita. só especial de mulher bonita para mulher bonita, que aliás, todas nós somos bonitas. Por quê? Lindas. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Únicas. Lindas, maravilhosas. Não existe mulher feia, né? Às vezes a pessoa se olha com os seus olhos que estão assim, autoestima baixa, acha que é feia, mas Deus nos fez perfeitas. É verdade. Olha, a Marta ela já começou aqui muito bem na parte dela da terapia, né? Que ela que é terapeuta sistemática. Então ela já começou aí dando uma aula pra gente sobre como se achar bonita. Só para você ter noção, né, Liliane, do que a gente vai ter por aqui no nosso podcast, tanto só não com a nossa presidente, com a Liliane, comigo, mas sim com as nossas pré-candidatas, que vão passar aqui pelo podcast, todas elas, e cada uma tem a sua história, tem a sua história de vida, tem o seu potencial, e é para isso que nós chegamos aqui, para abrir esse espaço, para conversar, para trazer essa mulher, esse talento e somar uma com as outras. Não é isso, E olha, Marta? eu fico feliz, tá? E eu já quero registrar nesse primeiro podcast a alegria de estar com vocês aqui. Liliane Rebelo, minha querida, é uma Obrigada. alegria estar com você. Obrigada. Tô muito Priscila feliz. Seixas, é uma alegria. Olha, eu estou aqui agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade da gente poder falar do Podemos Mulher, que é um desafio que nós temos pela frente, né? É verdade. De valorizar essa mulher. Então, Podemos Mulher é o nosso lugar, é o lugar das mulheres. E como é que nós vamos começar? A gente vai começar falando da nossa presidente, da Renata Abreu, uma grande mulher, uma mulher que vem fazendo a diferença. Eu sempre digo, Marta, que fazer a diferença não é o ambiente. A mulher inteligente, ela transforma o ambiente. Seja um cenário de caos, seja um cenário difícil, ela, quando é uma mulher inteligente, ela transforma qualquer ambiente. E a Renata Abreu, ela foi essa mulher na política, que é um cenário de caos, né? A política, ela em si, as pessoas assim, eu não gosto de política, eu não entendo de política. Claro que você gosta de política, você paga imposto, você está fazendo E política. quem não gosta de política Quando você é compra, governado por quem Sim, gosta. quando você não é? compra A um gente quilo sempre- de arroz, Nos- né, Liliane? Ali todas Tá as decisões tudo lá, políticas Né? estão A ali. Liliane vai Passa falar por muito isso. bom conosco sobre essa questão de imposto, ela que é advogada, ela entende muito bem Entende de das lei. leis. Ela vai poder trazer essa luz para essa mulher, né, a dona de casa, que quer ter um dinheirinho a mais no orçamento, ela vai poder fazer essas ideias que vai trazer no podcast de mulher. Ela vai tratar do corpo, da alma e do espírito também, que a gente está aqui para isso. Então, presidente Marta Mardoc, ela que é presidente aqui. Se eu for falar, eu sempre digo, se eu for falar do currículo da Marta, acabou o tempo do podcast. Acabou o tempo do podcast, porque é muita coisa, né? Então vamos deixar aqui um pouco ela se apresentar para este público que está nos assistindo. Olha, veja bem, Priscila, quando você fala de currículo, na verdade é um caminho que Deus me levou. Por onde eu passei, os cursos que eu fiz, as formações, as especializações. Estou a caminho do meu mestrado. Olha, Deus tá, quiser. E porque a gente precisa ter esse conhecimento para poder ajudar as pessoas. Que tem muita gente que quer fazer, mas não quer ir buscar. Né? Alguém já me falou, Marta, como é que a gente faz para ser uma terapeuta? Assim, precisa estudar. Precisa se dedicar, né? Precisa aprender. e pra poder muitas horas, colocar em muitos prática. anos, né? Muito, muito, A gente nunca muito. para de estudar, né? Não, a nossa vida é um verdadeiro aprendizado. Desde o momento que a gente nasce até o momento que morre, a gente está aprendendo algo. Então, assim, eu louvo a Deus pelo currículo que eu tenho hoje, pelo conhecimento que eu adquiri e, sobretudo, pela sabedoria que Deus tem me dado. Porque nós precisamos, principalmente no mundo de hoje, nos dias atuais,
A gente precisa pedir sempre o discernimento e a direção de Deus. Mesmo que a gente tenha o conhecimento, Priscila, às vezes eu me vejo em situações que eu estou ali no atendimento, uma palestra, alguma coisa assim, e eu digo, Senhor, uma vez eu estava num atendimento de uma família, e já era a quarta ou a quinta sessão, e não estava fluindo como eu gostaria, e de repente eu parei por um segundo, disse, Senhor, traz a luz, me dá um discernimento do que está acontecendo, que está travado. E naquela mesma hora, Deus me deu uma dinâmica terapêutica que eu fiquei assim, sabe, a gente fica assim regozijando mesmo, e eu fiquei muito feliz, porque ali teve um resultado satisfatório. Então, eu sou terapeuta de família já há algum tempo, família e casal, né? A minha especialização, uma delas é em neurociência, psicologia jurídica, tenho especialização em terapia e orientação sistêmica também, formação também na área da inteligência emocional, ou seja, eu busquei todo esse conhecimento e outros cursos que eu tenho, inclusive essa semana foi o dia do palestrante, e eu coloquei lá nas minhas redes sociais, né, que eu também tenho a formação como palestrante memorável. Para mim isso é uma honra, né, eu estou muito feliz por isso. E o Podemos hoje é a nossa casa. Isso é só para É a você nossa ter uma casa. noção do gabarito das mulheres que estão sentado aqui comigo. E detalhe, quem nos escolheu, primeiramente Deus e segundo o Podemos. Mulheres. Verdade. O Podemos, já quero aqui deixar ressaltado um abraço carinhoso ao nosso senador Zequinha Marinho, ele que é aí o Nosso investidor de presidente. de tudo que você está vendo, dessa estrutura desse podcast, né? De tudo que a gente vai promover para vocês, em primeiro lugar, Deus, porque nós não somos nada, mas ele que é o nosso presidente. Então, podcast é isso, não é nada planejado, nada gravado. A gente está aqui na espontânea. Vamos mandar um abraço, um beijo para e o ele, nosso presidente carinhoso, estadual para o Zequinha do Marinho. Podemos, Zequinha Marinho, nosso senador, o senador do povo do Pará. O povo, que faz a diferença. o senador do Mapará. Eu comi esse peixe, gostei, eu estou viciada no Mapará. Eu não conheço um senador mais atuante Verdade. no estado do Pará, viu? Como nosso senador. Não para. Que Viajando o roda, tempo todo, que viaja. Está visitando, está levando informações, está trabalhando pelo povo. Isso. Isso assim, Se a você gente quer fica seguir, feliz. só seguir a página dele aí no Instagram, @Zequinha Marinho, que você vai ver aí. Pé de chinelo, comendo o peixinho dele. É isso aí. A vida, ela tá precisando dessas pessoas que são simples, né? Não precisa de muita coisa. Eu vim do trabalho, a Liliane também, a Marta também, e aqui a gente está entregando o nosso melhor. Mas, Marta, vamos conhecer um pouco da Liliane? E eu ia até falar que a Liliane, ela tem aí umas informações assim importantíssimas sobre a nossa presidente nacional. Gente, ela é uma mulher, né, Liliane? É uma mulher. Mas o povo que está nos assistindo precisa entender quem é a Liliane. Liliane, ela é a nossa vice, junto comigo no Podemos. Só o Podemos faz isso, 2 vice para uma presidente. A gente está aqui para entregar o nosso melhor. E a Liliane, ela vai se apresentar a esse público. Gente, deixa eu me apresentar assim de uma forma bem sucinta para não tentar assim, digamos assim, nem tomar o tempo, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu sou mãe de 3 crianças. Essa é a coisa que eu sou. Se alguém perguntar o que eu sou a mãe dessas 3 crianças. E atuo profissionalmente como advogada. Tenho uma formação como administradora também. E atuo no âmbito civil, e a parte familiar é que me atrai, porque acho que essa coisa materna que eu tenho sempre atrai a gente para querer resolver os conflitos. E quanta sabe? coisa tem para fazer pelas Quanta mamães, né, coisa Liliane? tem. Quantas coisas. coisas. E a gente esteve nesse tempo aí, acho que adormecida, nesse ponto da gente se enxergar no mundo e entender que a gente pode mais. Sim. Né? Mas a gente fica tolhida, seja pelo ambiente que nós estamos, que muitas vezes não nos oportuniza, porque a gente fica num lugar comum. E a gente tem isso entre mulher, né? A gente gosta de estar junta. Isso. Né? Fazer sozinha é trabalhoso. Isso. E junta a energia, né? Um tição, Justamente. esquenta do tição e E aquilo o aprendizado, né, que a gente a troca. Isso é ótimo. Então, nesse processo, o Podemos chegou na minha vida. Eu já venho a questão política na minha vida, desde que eu era garotinha, eu sempre fui muito curiosa por essa parte. Acho que eu era decepcionada com a política e tinha essa frase, eu não gosto de política. Mas sempre que alguém estava ali contando a história, eu sentava ali para ouvir. Mas né? essa não é a primeira mulher que eu digo que já foi decepcionada com a política.
Mas a gente vai mudar essa Tem história, muitas. Marta. A gente vai mudar essa história, Liliane. E aí Tem que a ver gente esse outro vê- lado da história, né? Aí a gente vai trazendo, vai crescendo, e aí na minha família, alguns personagens da minha família, meu pai, eu tenho irmãos que já estão nesse caminho, mas eu queria trilhar o meu caminho. E aqui no Podemos, o que eu fiquei muito feliz foi pela acolhida. A acolhida de dizer assim, esse aqui é um espaço e quem quiser e tiver o anseio de fazer essa diferença, de fazer essa semeadura e entender que a política também é uma semeadura. Tá? Muitas vezes você não vai colher os frutos, às vezes seus filhos vão colher os frutos daquele movimento que está ali começando. Né? Então, eu tive que passar também por uma espécie de transformação interior, porque a gente às vezes quer tudo muito rápido. Né? A gente se decepciona muito rápido, mas o trabalho, ele é muito basal. E aquilo que a gente está ensinando, a gente tem que estar aprendendo também e estar passando para outros. Essa é a perseverança. Né? Você perseverar, nenhum trabalho ele nasce da noite para o dia, se não houver perseverança. Porque é interessante ela falando que tem gente que acha que a mulher para estar na política tem que ter alguém também só ali, né, da família, tem que ser político. Não, qualquer mulher pode estar e, aliás, deve conhecer esse lado da política partidária, deve estudar, deve conversar sobre isso, porque a política passa o tempo todo na nossa porta. O tempo todo. E se a gente não se posicionar, a gente acaba ficando para trás. E aqueles que se posicionam, e às vezes a gente até reclama. Sim. Aquele que se posicionou está fazendo tudo ao contrário e eu estou aqui na minha casa sentada reclamando. É verdade. Porque não me posicionei. A gente vai puxar um pouco aqui a nossa sardinha para a Bíblia, né? Que a gente aqui, todas nós somos cristãs, e tem um rei, Saul, que quando ele saiu do centro do coração do Senhor, aquele povo que estava sob a liderança dele padeceu. Então, se você está debaixo de uma liderança fracassada, você também vai ser um fracassado. Por isso que a gente convida você a conhecer melhor o Podemos, né? Então, eu vou me apresentar também para que a gente possa fazer novamente esse bate-volta. Eu sou a Priscila Seixas. Tenho um trabalho na área da estética. Quando a gente fala estética, o povo vai para o visual, pelo físico. Mas a minha estética é uma estética do corpo, da alma e do espírito, e revolucionei a minha formação aqui em Belém do Pará. Não há uma faculdade, não há um cirurgião plástico que não conheça o trabalho que o Senhor plantou em minhas mãos, né? No pós-operatório, em tudo que eu venho desenvolvendo ao longo dos 19 anos em que eu exerço a minha formação. E de um ano para cá, eu venho desenvolvendo um trabalho na Santa Casa com as crianças de leucemia de 0 a 10 anos. Um abraço carinhoso para toda essa equipe aí cheirosa, que é uma equipe cheirosa, ou enfermeiros e médicos que trabalham com um coração, com aquelas crianças que eu me apaixonei. A Santa Casa está de parabéns da forma que ela desenvolve o trabalho com as crianças ali, não só no setor de leucemia, como todos os outros setores. Os setores de fissurados também eu já tive lá, e eu desenvolvo as práticas integrativas. Além disso, sou mãe de um garoto de 21 anos de idade. Além disso, sou casada com um pastor lindo, que é o meu pastor José Cleopas. Além disso, pastoreio também. Além disso, a gente faz um monte de coisa, porque eu sou a mulher empoderada do futuro do Senhor Jesus. Isso é super E importante. dentro disso é o que a gente vai trazer. A gente vai falar de uma grande mulher, agora com a Liliane, que é a Mas Renata. antes de falar dessa grande mulher, já que você falou do seu marido, que ele também é... Eu vou falar também do meu marido. Tá vendo? Entendeu? Eu falei do marido, o marido ele tá da Marta aqui, tá filmando, ele viu, tá gente? aqui, Ele tá aqui. vivo. Eu lembrei, ele deixa falou eu ver se eu esqueci. Falei do marido, falei do filho. Mas o que eu queria falar justamente é isso, porque assim, a gente precisa entender, falando da política em si, né? Que meu marido, eu estive na política partidária diretamente com ele quando ele esteve como vereador, né? Que ele teve 2 mandatos como vereador, e ali foi que eu conheci a política partidária de fato e de direito. Até porque antes eu era envolvida, eu sempre fui envolvida, nós sempre fomos envolvidos apoiando o candidato, conhecendo o candidato, a gente sempre esteve ali apoiando.
né? E quando ele foi vereador, Não, foi que eu Você, tive mais à faltou frente. você falar o nome do marido. Meu marido é Paulo Mardoc. Paulo Mardoc, Beijo pois pra é. ele. Porque o meu marido, sim, Não. quem é o teu marido, Paulo Mardoc, ele, então, assim, eu estive junto com ele ali, eu conheci um pouco mais. Na época, eu fui estudar sobre administração pública, para mim poder também contribuir de forma positiva, né, sobre Somar, isso. né? Somar com ele. Então, eu estive nessa política partidária, participei ativamente na época, né? Nossos filhos cresceram vendo todo esse ambiente, né? Agora eu tenho 3 netas, Olha só. lindas, maravilhosas, um beijo para elas. Então, assim, a minha família, ela também tem assim esse embasamento que a gente já procura mostrar para as meninas, para as crianças, a importância da participação na vida, na verdade. política, do aprendizado. Porque essas crianças precisam já crescer com a consciência da responsabilidade delas junto ao povo, junto à sua própria nação, ao seu estado, à sua cidade. Né? Porque essa geração que está vindo aí, ela precisa ter esse olhar. E a gente precisa ensinar de forma correta. Você viu a Caso importância contrário, já viu, né? da mulher na política, o quanto vai fazer a diferença na Câmara a gente poder ter mais vereadoras e mais mulheres deputadas e mais mulheres senadoras. Você vê que em poucos minutos que a gente está aqui, eu assisti uma palestra de um grande cientista, né, da neurociência, e ele disse que a mulher ela fala por segundo 6.000 palavras. Aí eu fiquei assim, pensando, e ele disse que o homem só pensa de um lado do cérebro. Aí eu fiquei assim, eu disse assim, poxa, é por isso que eu mando as coisas e o meu marido não faz, porque ele só pensa de um lado. Agora você imagina 3 mulheres falando 6.000 palavras por segundo. Aí eu disse, meu Deus, será que eu falo tudo isso? Isso é para você entender o talento e a versatilidade que uma mulher tem e o quanto é importante a gente entender que nós precisamos assumir esse espaço. Que nós precisamos, sim. Política não é feio, política não é errado, política não é um bicho de 7 cabeças, nós somos capazes de fazer e entregar o nosso melhor. E eu gostaria só necessárias. de ressaltar que a mulher ela não está querendo tomar o lugar do homem. E Não, nem deve. não, homens, Cada homens. um no seu lugar. A mulher, ela tem o seu próprio espaço. José, Que ela precisa ocupar. José né? que está nos filmando José é um tá homem, aqui. ele está aqui, não queremos o espaço dos Não, homens. Nós precisamos trabalhar juntos. Sim. Nós precisamos. Então a mulher ela tem que se valorizar, ela tem que se olhar com esse olhar, né, do valor que ela tem e colocar para fora essa inteligência, Pra essa que haja uma criatividade, troca, né? trazer isso, sabe? A contribuição dela para o mundo, para a vida. Sim. É isso que tem que Né? acontecer. Você deu um exemplo aí de tantas coisas que a gente faz, né, Liliane? Por que não ter um projeto, como a Liliane colocou, na política? Né? Se a gente sabe fazer uma boa receita, se a gente sabe ser uma boa esposa, se nós entendemos o universo de ser mãe, que não é fácil, né? Liliane, que tem um filhinho autista, né? Quantos desafios a gente consegue superar? Por que se afastar da política? Por que não mostrar uma política saudável, uma política rosa, bonita, cheirosa, para essas mulheradas que têm tanto talento, tanto talento. E o Podemos está aqui para isso. O Podemos, ele está aqui para mostrar que é possível, né? A gente Nós entender temos esse começando universo. pela nossa presidente nacional. A gente tem essa oportunidade de ter uma presidente nacional. Não tem outro partido que tenha uma presidente nacional mulher. É a nossa Renata Abreu. Ela tem 42 anos, gente. A minha idade. Jovem, olha aí, jovem. Ela é jovem. E aí o que acontece? A Renata, ela é uma profissional, mas ela poderia ter se colocado numa posição conforto. Eu tenho certeza que como advogado, como profissional no mercado, ela teria o conforto, porque é muito difícil desbravar. O desbravar é difícil. A gente está chegando, mas alguém... E para ela deve ter sido mais difícil, gente. Você tem que trabalhar no ambiente, né? Ela como parlamentar federal tem que trabalhar no ambiente com dos 513 deputados, gente. Quantas a gente conta aqui? É um percentual baixo, não dá 20%. Né? Então, é um ambiente bem masculino. E, às vezes, você precisa se impor. Eu não conheço ela pessoalmente, mas disseram que ela é pequenina. Bem pequenininha. Ela esteve Nós aqui tivemos na oficina foi, do a oficina da Podemos, Vitória, ela é esteve, bem né? pequenininha. Mas sabe se colocar. E aí, qual é o campo em que não tem tamanho físico? É o das ideias.
Né? E quando a gente está aqui conversando e trocando informação, a ideia é expandir esse conhecimento, né, para você entender que você, à medida que você absorve conhecimento de uma boa fonte, e aqui quando a gente coloca uma boa fonte, é porque a gente não tem filtro. Eu não quero te convencer pela minha lente. Sim. Eu te dou a fonte. A lente, como você vai traduzir isso ou transpor, é diferente. É muito diferente. Então, essa lente, que muitas vezes a gente esteve acostumado quando a gente só tinha uma fonte de informação, que alguém dizia, olha, isso é certo e isso é errado. E a gente ficava aqui. A gente não tinha escolha. A gente ficava, era o que alguns filósofos chamam da espiral do silêncio. E você calar, você poderia até, mas será que é isso? Deve ser. Está todo mundo dizendo, então só tinha uma opinião. E hoje, com essa, digamos assim, com acesso maior à informação, a novas fontes, a novos filósofos, a cientistas políticos, a gente tem visto quanto tempo nós estivemos em obediência. Na verdade, isso não é conhecimento. Se você está Eu nem digo obediência, eu digo silenciada. E você não tem, você se sente num lugar de sem escolha, né? E hoje a gente está aqui, tem essa oportunidade a partir, lógico, também do papel do senador, né? Que ele dá essa abertura para a gente, o apoio. Foi algo que me atraiu no Podemos. Concordo. Podemos, assim, quando eu vi, eu acho que vocês também, né? Vocês sentiram, como a Priscila falou. Sim. É a nossa casa, a gente se sente bem, a gente tem a liberdade de Inclusive, eu fui convidada por outros partidos onde eu tive presente, eu não senti essa sensação de bem-estar, né? Eu disse, Marta, eu vou para o Podemos porque eu participei da primeira reunião e eu senti essa sensação de bem-estar muito grande, né? Quem nos recebeu nesta reunião foi o presidente do partido, Zequinha Marinho, estava aqui, nos recebeu, então eu senti essa sensação de aconchego, né? Quem é que não gosta de colocar o pé no chão e se sentir que está em casa? Que não está sendo vigiada, que não está sendo recriminada, ou sei lá o quê. Eu senti, né? Que você não é um número ali, que você queremos lhe ouvir, participe, esteja conosco, né? Você tem voz. Então, isso é tão importante para a gente e eu, antes da gente iniciar, a gente já estava conversando aqui sobre essa questão. Uma mulher, quando ela começa a entrar no mercado de trabalho, ela começa a sentir muitas vezes, dependendo, por exemplo, eu trabalho na advocacia, é um ambiente muito masculino. Sim. É um ambiente. Então, ali dentro, você sente o peso de ser mulher. E muitas vezes você tem que pisar com o salto mais fino para dizer assim, ei, tu sabe o que dói andar com este salto aqui? Então, meu filho, não vai ser o teu não que vai me impedir. Porque existe uma sensação de dizer assim, não vou te atender. Por quê? Mas, por muito tempo, a gente foi calando. Mas isso eu estou falando da minha profissão. Mas em quantos ambientes isso não acontece? E outro detalhe, Liliane, que algumas mulheres, nesse contexto, às vezes precisaram mudar o seu comportamento para poder falar de igual para igual. Eu sou mulher, não me respeito, eu vou ter que ser a Maria Sapatão, como antigamente se falava. Né? Eu vou ter que engrossar a voz, vou ter que ficar mais masculinizada para ser respeitada. Não é por aí. Sabe? As pessoas precisam te respeitar pelo que você é. E como você é. Como você é. Então, aconteceu muito desses casos. Antigamente tinha que se modificar um pouco para ter um ambiente, para ter um lugar, uma voz ali. Porque não se respeitava. Então, hoje isso já está mudando. Agora, e o Podemos é mais uma prova que a gente pode falar e ser ouvida. E resgatar quem desistiu, gente. Porque no meio desse caminho tem gente que desiste. Essa é a finalidade quando nós realizamos um trabalho com mulheres na política, que é um local de destaque. Quando você se permite estar num local de visibilidade, quanto mais é dado, mais será cobrado. E olha, mesmo assim, com todo esse avanço, a gente ainda vê hoje mesmo, né, que foi a estreia da seleção feminina no futebol, ali nos jogos, né, você viu, estreou com vitória. Né, eu estava almoçando lá no restaurante, estava passando na televisão e não sabia nem o que era, que realmente eu estava por fora dos horários e tudo mais. E começou o jogo lá, eu estava assistindo. Gente, olha, o futebol feminino. E depois eu soube que foi consagrada a vitória do Brasil, né? E mesmo nesse campo do esporte, a gente for ver e ouvir uma outra informação, né, que dentro desse contexto esportivo, os trans querendo tomar o lugar das mulheres de fato de direito.
querendo esse lugar que é delas. Mas por que não se põe no seu devido lugar? Por que cada um não fica no seu devido lugar? Sim. Porque de alguma forma ainda estão querendo calar a voz das mulheres. E a gente não pode permitir isso. Nós fomos criados, como nós falamos, a imagem e semelhança de Deus, e nós devemos colocar nossa voz para fora. Não é com gritaria, não é com falta de sabedoria, é com inteligência emocional e inteligência espiritual. Nós precisamos usar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Mas muitas das vezes a gente fica como que cegos para isso. E aí a gente se retrai. E aí você vê. Essa é uma base né? bem fundamental, né? A base do respeito. Mas a gente vai retornar. Você entendeu o conceito de pensar de um lado do cérebro, que são os homens, e a gente pensa dos dois, e é tanto assunto que a gente iniciou falando de uma grande mulher, que é a Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, do partido. Olha nacional. só. Olha só, né? Isso é muito importante. Uma mulher na presidência de um partido. Mas aí, olha, se você for olhar a história dela, né? O pai dela, que era um senhor sábio, ensinou essa filha. Se for olhar no Instagram dela, né, a reverência que ela dá ao pai, porque ele foi um homem que soube reconhecer naquela filha Potencial, e colocar né? ali, colocar dentro dela aquele valor que hoje ela desenvolve. Esse valor. E esse valor, Liane, quando nós realizamos, né? Aqui você pode jogar aí no Google, né? Eu sempre digo que o Google é o pai do burro. É o novo. A gente, quando não sabe de alguma coisa, a gente vai no Google. Antigamente era o dicionário, né? Joga aí o teu nome e vê o que sai do Google. Já olhou, José, para saber o que vai falar de ti o Google? Para ver o que... Já tentou saber o que o Google acha de ti? Isso. Mas a Renata Abreu me chamou a atenção a quantidade de votos que essa mulher teve em São Paulo, que é uma capital imensa, né? Eu digo assim, entre Brasília, né, que é a capital do Brasil, porém, minha amiga, São Paulo, 86 milhões de votos, é muito voto, gente, né? Aí você vê ali, ela, pequenininha, quando ela esteve conosco aqui na oficina do Podemos, que, por sinal, é uma oficina, treina da psicologia do cara. Né? Eu saí de lá anotando tudo para fazer na minha empresa, né? Inclusive, quem quiser entrar lá na oficina. No site, no link, tem tudo lá, o Podemos. A gente vai colocar aqui para vocês também participarem. Você entra lá, vai lá na Jornada da Vitória. Jornada da Vitória. Tem cursos que você pode desfrutar. Tudo gratuito. Tudo sabe? Gratuito. Cursos ótimos, eu estou lá, tá dentro, estou fazendo de empreendedorismo, estou fazendo tudo que é tipo de curso que tem lá. Tem muita coisa boa, então, assim, mais uma ferramenta do Podemos à disposição do povo. Olha quanta coisa, tá vendo, gente? Então, esses 86 milhões de votos em 2018, quando ela se elegeu, aqui, sendo uma líder de um partido como o Podemos, a gente fica assim, por que eu não posso? Né? Você, quando começa, ela é linda, mas você coloca ali, não é o tamanho como a Liliane colocou, mas sim valores, uma história de vida, todo um contexto que tem por trás dessa mulher, que é mãe, que é esposa, né, que cozinha, que também tem a sua família, que tem o seu dia a dia, que tem a sua casa, mas que tem um trabalho magnífico na política. Por que você que está nos assistindo não pode ter esse desejo? Não, isso não é para mim. Por que não é para você? Eu quero saber por que não é para você. Eu tinha até um tempo atrás esse conceito também, né? Não, isso não é para mim. Mas o trabalho social, ele me despertou a uma coisa que eu vejo que eu não sou só mãe de um menino. Eu sou mãe de vários meninos. Eu tenho muitos pacientes na Santa Casa e quando eu falo eu me emociono porque o que eu trabalho é a área integrativa onde eu levo o bálsamo para o sofrimento, que é conhecido como qualidade de morte. Né? Você está ali, você recebeu um diagnóstico terminal que você não tem mais esperança e eu conheço um Cristo que cura, que salva e que liberta e eu levo com a minha formação um toque em tocar em você e dizer tem esperança sim. Isso. E dentro disso é o que a Renata Abreu ela faz, ela não é diferente. Quando ela olha para uma mulher e diz, não, você pode, não, você é capaz. Ela estende a mão, né? Você abre a oportunidade, como é nos dada hoje, aqui nesta noite, dando essa oportunidade no podcast, e você vai fazer o que com essa oportunidade?
Quem são as pessoas que você vai atingir? Quem são as pessoas que você vai atrair? Começa pela tua É o que casa. a gente está querendo trazer aqui, essa conscientização. Né? Olha, eu tenho um trabalho voluntário com grupos de mães de pessoas com deficiências. E essas mães, o projeto é cuidando de quem cuida. Porque essa mulher, ela se sente totalmente desvalorizada. É uma mulher que não tem vida própria. Não Ela tem. vive em prol daquele filho, daquela criança que tem paralisia cerebral, enfim, tem várias enfermidades ali que ele está totalmente ali dependente. Então essa mulher se sente desvalorizada. E quando ela se sente, essa autoestima dela baixa, ela não consegue ser produtiva em nada. A mente dela fica totalmente ofuscada, ela não consegue pensar. Porque quando a gente consegue pensar e fazer essa própria avaliação da nossa vida, né, se eu vivo numa circunstância como essa, uma mulher dessa, a gente leva lá para o nosso grupo terapêutico e cuida dessa mulher, e acolhe essa mulher, e passa a mostrar para ela o valor que ela tem, mesmo tendo que cuidar daquela criança, mesmo não podendo sair para trabalhar fora, ela pode ser útil de alguma forma. A gente vai mostrando esses caminhos. O caminho, Porque a ferramenta mulher em que ela pode usar. Muitas dessas mulheres, elas não se envolvem na política, falam, não gosto, não quero me meter e tal, mas vai ser governada por quem gosta, mas no final ela está reclamando. Reclamou que aumentou o remédio. Que aumentou o remédio, que não tem médico, começa a reclamação. O que essa mulher está fazendo para mudar essa situação? O que essa mulher está fazendo para sair dessa zona de conforto dela? A oportunidade está chegada em outubro. Não é boa. Então a gente quer chamar essas mulheres. Juntem-se a nós, venham estar conosco, traga a sua dúvida, traga o seu questionamento, traga a sua ideia, a sua criatividade, o seu talento, a sua habilidade. Vamos nos unir, vamos juntar. O que você pode fazer? Eu sei fazer, por exemplo, você sabe fazer uma coxinha. Eu sei fazer um suco. Bom, então eu faço a sobremesa. Vamos juntar, vamos fazer uma bela refeição, nós três. Não é assim? Sim. É juntando os talentos, é trazendo, é buscando, é extraindo o que há de melhor. E é o que eu faço nas minhas palestras, eu falo isso. Né? Extrair o que há de melhor no ser humano. Porque nós temos dentro de nós, na nossa essência, esse bem que Deus plantou lá dentro. Apesar da gente nascer já corrompido. Mas a nossa essência ela é pura. Então, essa mulher precisa entender, despertar e vir. Não, eu não quero me meter em política partidária, mas eu quero dar minha contribuição nessa vida. Hoje nós temos o trabalho de inclusão social. Quantas crianças estão precisando desse olhar, né? E um movimento só que essa mulher faça já abraça. Não muda muita coisa. E o impacto da participação feminina na política, ele já é sentido com a valorização, né? Só que a gente precisa entender uma coisa. Lei não muda a cultura. Então, quando a gente chama as mulheres, venham aqui, é porque não adianta eu ter uma lei se a cultura e a mentalidade não mudar. Então, nós aqui somos formiguinhas. Por quê? Hoje, devido a algumas posições, como a Marta colocou, você não precisa vir de uma vida ou de família, ter um político para te colocar, você não precisa de um padrinho, não, para entrar. Não, aqui a gente tem essa oportunidade de aprender e falar. E à medida que você aprende, você fala. Você aprende, você fala. E você começa a entender, ei, tenho algo para passar também. Né? Por exemplo, a experiência da Marta com o PCD, a minha experiência como mãe de uma criança. E nos faz perceber a carência. Mas o que é difícil é ver a carência na assistência do sistema público, porque eu não dependo do sistema público. Agora imagine quem depende. Eu lembro de uma senhora que ela era doméstica, ela deixava o filho dela de 5 anos, uma vizinha, e, gente, assim, é uma criança. E provavelmente tem uma hiperatividade, sim, né? Tem um comportamento diferente, mas que não tem diagnóstico há 5 anos. E algum dia eu consultando como é que estava para conseguir uma ressonância e tal. Nem neuropediatra a gente consegue na rede pública. É assim, coisa de meses, se não... Então, só a mulher pode trazer esse olhar. E a gente fala muito do autismo. Porque eu tenho dito que o autismo
escolhido classe social para avaliar. Não. Algumas, Não tem. alguns problemas sociais a gente vê que estão mais centralizados em algumas classes. Isso tem sido protelado. Mas sabe qual é o diferencial de uma mãe? Porque a mãe, ela sente a dor de outra mãe. E o sofrimento E ela psicológico entende, né? dela Ela deve consegue ser entender. tamanho. Porque imagina, você tem a necessidade de trabalhar, que é a financeira, aí o filho ficou com a vizinha, ele tem uma necessidade especial, aí você está naquele trabalho porque você precisa do dinheiro, mas está pensando, será que ele está apanhando? Né? Como Será que ele está tá bem? esse- Será que ele comeu? Aí o que se ganha é tão pequenininho que não cobre os gastos dessa criança que tem essa necessidade de uma medicação, de um tratamento, né? E não de tem um acesso ao acompanhamento. tratamento, Não, porque- e o pior, traz todo um estresse. E aí sabe? uma Tanto para a criança como para a quanto pra mãe. mãe. E essa criança, por não ter o diagnóstico, ela não consegue nem a acolhida numa escola, porque a escola não Sim. consegue receber ela. Né? Eu ia falar nesse ponto. O que poderia trazer como bálsamo para essa mãe? Uma creche? Mas essa creche, ela acolhe essa criança, né? Então, tem vários fatores que dá para se fazer, que dá para se organizar. Como você falou, nós somos uma formiguinha. E a gente consegue organizar, assim, de baixo para cima, para trazer esse norte. São muitas, né? Eu moro ali na frente da Unimed, na Curuzu, e eu constantemente estou filmando aquelas mães fazendo passeata, plano de saúde, que paga plano de saúde, porque o plano de saúde colocou que até 10 terapias, né? E a criança precisa tá limitando, e aí a mamãe vai para lá, bota o carro som e fica gritando que aquilo não foi suficiente. Olha só, e o aí tem que psicológico brigar, dessa né? mãe? Tem que brigar por isso, para ter um básico Agora já do não são um básico. precisando de tratamento médico, já é a mãe e o filho. É verdade. Todo esse processo. Acabou a Tá. Tá 6.000 palavras. 6.000 palavras em segundos. Passou tão rápido. Muito. Seis Mas mil. é só o começo, gente. É a estreia do nosso podcast, né? É uma estreia tão gostosa. Na próxima semana a gente vai ter isso sempre, né? Toda semana a gente vai ter esse podcast, essa E conversa convidadas, gostosa. né, Marta? Vamos ter as convidadas aqui, mulheres que fazem a diferença, se posicionam, né? Então, se o nosso ouvinte quiser também participar conosco, nosso canal vai estar aberto para você mandar seus Perguntas, questionamentos, né? suas perguntas, suas sugestões, pode Tem o mandar. e-mail, pode Entre em mandar. contato conosco, nós estamos aqui abertos, porque nós juntas Podemos mais. Esse é o Podemos Municipal Belém. Marta Mardoc, Liliane Rebelo e Priscila Seixas, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Amém. que está junto conosco. Se você desejar fazer parte, também você é nossa convidada. Você pode nos procurar. Ligue aqui para os nossos contatos, para os e-mails, Nosso para o canal nosso de celular comunicação pessoal. tá aí, né? Tá aí Todo também, mundo. é aberto. Eu quero fazer parte. Eu quero estar com Isso, vocês. venha com a gente. Eu tenho essa necessidade. Eu tenho esse desejo. Eu tenho essa carência. Eu não sei da forma que o Espírito Santo vai movimentar você. Mas de uma coisa eu sei. Aqui você vai ter espaço. Certo, isso mesmo. Então, gente, acabou o nosso horário, né? Acabou né, nosso Liliane? horário. Mas a gente Passou volta pra rápido. semana. Na né? próxima semana, a gente deve se encontrar aqui na E que próxima Deus nos quinta. abençoe nesta noite e juntas nós podemos Mais.